Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso De Olho no Futuro. Esse programa que te ajuda na sua escolha profissional. Estamos na quinta temporada. E essa quinta temporada está muito especial porque nós estamos falando com profissionais da área de licenciatura. São profissionais da educação básica, profissionais que você encontra aí na sua escola, profissionais de ponta. E hoje nós vamos falar exclusivamente com o professor Augusto Ristelli, e ele que é historiador, 25 anos de profissão. Muito prazer em receber você aqui, Augusto, tudo bem? Tudo bem, muito prazer, muito feliz de ser lembrado, né, e poder participar desse programa que é de grande importância, né, para essa juventude, né, que está no momento de decisão em suas vidas, né? Exatamente. E a gente já quer começar, Augusto, querendo saber como é que você escolheu sua profissão, quais foram suas motivações? Ó, eu queria dizer que eu não sou muito diferente, né? Eu não fui, né, na minha época de juventude, diferente dos estudantes de hoje, né? Sempre muita dúvida, sempre o que eu vou fazer. O meu maior sonho era ser músico e eu até tentei, né, fazer isso da minha vida, né, uma profissão, né? E hoje eu tenho a música como um lugar de descanso, em que eu encontro os amigos, que eu fujo, né, das vezes da rotina, né? Então a música hoje faz parte da minha vida. Mas antes de fazer o curso de História, né, eu fiz engenharia, fiz geografia. Então, assim, essa dúvida, né, que os meninos carregam nesse momento é uma dúvida que eu também tive. Eu me encontrei realmente Ai. nessa formação minha na área de História um pouquinho depois, mas sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Olha, o professor Augusto traz coisas interessantes aqui para nós, gente. Eu queria que vocês pensassem aí o que ele está trazendo, né? Muitas dúvidas, é o que todo estudante passa, mas o quanto é importante você se aprofundar, você pesquisar, mas para ele foi interessante passar por essas outras graduações, vivenciar o curso. A gente deixa a dica para você, pesquise, assista os nossos programas, porque toda temporada a gente traz profissionais diferentes, mas cada um vai construir a sua história. E o Augusto traz coisas muito interessantes aí da vivência dele. E eu queria entender um pouquinho mais, Augusto, como é que você definiu essa escolha, né? Porque você realmente entrou para engenharia, cursou um período, quanto tempo de engenharia? Eu cursei 2 anos de engenharia. E eu tinha escolhido engenharia porque eu tinha uma profissão que vinculava-se, né, à engenharia. Eu trabalho desde muito cedo, igual muitos jovens hoje também, que a gente sabe. Eu trabalho na rede pública, tem muitos alunos que relatam, né, da dificuldade que é vivenciar já essa realidade de trabalho e estudo. Minha primeira experiência como professor já começou com 15 anos. Claro que eu não era professor de escola, eu era um professor particular, né? Era muito comum alunos que se destacavam no ensino médio ser procurado, inclusive para aulas de reforço na própria escola. Assim, eu tinha alunos particulares, né? Então, com 15 anos eu dava aula e, por incrível que pareça, dava aula de matemática. Então, a escolha também pela engenharia naquela época era porque eu também gostava muito da Foi matemática. quase que natural, então, É. essa escolha a princípio. E eu ainda ministrava aulas também de contrabaixo, que é meu instrumento. Então, assim, eu tinha, para quem estava iniciando, né, porque eu também não era um expert, né, no contrabaixo, mas eu ensinava uma escala, né, alguma coisinha, eu já trabalhava ligado a essa profissão, né, bonita, que é a arte de ensinar, né. Então, desde muito jovem, né, eu já comecei a trabalhar, né, também com aulas particulares,
para estudantes que tinham dificuldade na disciplina, eu acabava ajudando também nos estudos. Sim. E assim, eu sou de um lar de professores, né? Meu pai, minha mãe, professores. Muitas pessoas brincam também, porque eu nasci no dia do professor, Olha né? Então, só. assim, são muitas coincidências, muitas coisas que, que faz parte dessa construção, né? Daquilo que eu sou hoje, das minhas escolhas que Sim. foram feitas. Então a gente percebe aí que você transitou aí na engenharia, na matemática, na arte. E aí vem a questão, então qual foi o critério que definiu a história? Como é que a história entrou na sua vida, então, Augusto? Então, a decisão de ser de me formar em história é porque em primeiro lugar, eu sempre me interessei, né, pela história. Naquele momento, né, eu comecei a fazer geografia um pouco antes de eu escolher história, e eu via que assim, eu gostava da matéria da geografia, mas eu não tinha muita afinidade com aquela parte da área de geologia, e eu falei assim, não, eu quero estudar algo que seja sobre nós, humanos, história, né? E aí foi quando eu passei para o curso. Então, Augusto fez mestrado, passou por várias experiências, e aí eu já queria entender um pouco mais, assim, um profissional que decide fazer história, por exemplo, quais são as possibilidades que se abrem para ele, Augusto? Seria só para a sala de aula, ele pode atuar em outras áreas? É uma pergunta bem interessante, né? E assim, eu tenho algumas experiências, né, vivenciadas na minha vida profissional que são extra sala de aula, né? Então, eu acho que isso é interessante. Um historiador, é, ele pode desenvolver um trabalho diretamente ligado a instituições ou autarquias de pesquisa, né? Por exemplo, eu trabalhei durante alguns anos no Arquivo Público de Uberaba. Posteriormente, eu trabalhei na Fundação Cultural no Departamento de Patrimônio Histórico. Então, eu fazia o levantamento histórico do bem a ser tombado, fazia um trabalho, era um trabalho interdisciplinar muito bacana, que envolvia arquiteto. E aí entra também aquele trabalho mais empírico de você ir atrás de documentos referentes àquele bem móvel ou imóvel, né? Porque o patrimônio, né? A gente trabalhava também com os bens móveis e imóveis e os bens culturais. Então, todo aquele levantamento histórico, documental, a justificativa, né, que é feita para que aquele bem seja um bem tombado, isso é tudo feito pelo historiador também. Uma outra possibilidade, né? Bom, eu estive ligado também a editoras, né? Produção de material didático, produção de livros, além, né, do De trabalho de história. matrizes, de currículo, Eu não é isso, trabalhei também, Augusto? isso, Então, abre com muitas. elaboração de currículo. Exato, abre muitas possibilidades aí para o nosso estudante. E o nosso papo está muito interessante, Augusto, mas a gente já está caminhando para o final. E eu queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos estudantes quais dicas, ao longo da sua fala, você já apresentou algumas dicas, né? Dizendo, olha, eu também sou da escola pública, eu também passei por o que vocês estão passando, então você podia dar algumas dicas a mais para eles, falando ali no coração desses meninos. Bom, a gente, em primeiro lugar, né, a gente não tem uma fórmula, né, para essas coisas, uma solução pronta e acabada. Mas é importante a gente observar ao longo, né, da nossa vida estudantil as nossas afinidades, né? Quais são as disciplinas que nos dão, né, alegria, né, de estudar, porque eu falo para meus alunos, né, você acha que estudar termina no ensino médio? Né? Eu falo assim, não termina. A gente continua estudando o tempo todo, né? E a gente aprende muito todos os dias. Eu falo muito para os meninos, né? Ó, o que me caracteriza é o inacabamento, né? Então, assim, eu estou sempre me reconstruindo, sempre aprendendo com tudo que eu vivencio. E, assim,
é necessário sempre a gente encontrar algo que nos dê prazer, né? E que a gente ver nas nossas escolhas a- é, situações em que a gente percebe que a gente vai investir, né, o nosso tempo, porque nada é tão simples, né? Nenhum gênio se torna gênio de braços cruzados. A gente abre mão de muita coisa, a gente precisa de tempo para fazer as leituras, para poder estudar. Então, nesse processo é importante que a gente encontre, né, essas áreas de conhecimento, essas disciplinas que nos deem prazer, né, para a gente continuar e desenvolver essa jornada de formação acadêmica. Muito bom, foi uma aula aqui com o nosso professor Augusto. Um Muito pouco mesmo. obrigada, Augusto, Eu que por sua agradeço. participação. Queridos, e nós estamos chegando ao final de mais um episódio da 5ª temporada. Um forte abraço e até a próxima.